Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre volume de recipiente com formato de bloco retangular. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Então vamos falar um pouquinho sobre volume, certo? De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, o SI, o metro cúbico é a unidade padrão das medidas de volume. Um metro cúbico corresponde a uma capacidade de 1000 litros. Essa relação ela pode ser exemplificada em um conjunto, com a geometria aí, através de um cubo com arestas medindo 1 metro. Então, falando agora sobre volume de bloco retangular, nós podemos perceber que um paralelepípedo retangular ele é um sólido de 6 lados que possui faces retangulares planas e paralelas. Agora, tente imaginar o paralelepípedo abaixo aí como uma piscina. Se nós queremos saber a capacidade dele, é o mesmo que dizer que queremos descobrir quanta água cabe nele. Então, para chegarmos a uma resposta, nós precisaremos analisar alguns dados desse sólido, como a largura e o comprimento do retângulo da base, bem como a altura ou a profundidade. Muito bem. Então, portanto, para calcular o volume desse paralelepípedo, nós temos a seguinte fórmula. O volume vai ser dado pelo produto, entre as suas dimensões, ou seja, A vezes B vezes C, Então, para encontrar o volume, desse sólido, basta que nós realizemos, o produto aí entre a largura, o comprimento e a altura ou profundidade desse sólido. Então, temos aí um tipo especial de paralelepípedo retângulo, certo? Que você conhece bem, que é o cubo, que ele é um sólido com 6 faces quadradas e com os mesmos comprimentos aí de lado, as mesmas medidas de comprimento nas arestas, Então, temos abaixo aí um cubo, cujas arestas são representadas aí pela letra A, cujas medidas dessas arestas aí aparecem representadas pela letrinha A. Para calcular o volume desse cubo, nós vamos multiplicar essas arestas, de modo que nós faremos, a terceira potência dessa aresta. Então, perceba aí que se nós estamos realizando um produto entre as dimensões, desse cubo, temos A vezes A aí que vai representar o volume. Então, já que nós temos aí um produto, entre parcelas iguais, podemos representá-lo na forma de potência. Então, nós temos aí, na verdade, A elevado ao cubo, Interessante essa referência que o expoente faz, à figura mencionada, certo? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Se considerarmos um paralelepípedo em que a altura da base meça 8 metros e o comprimento da base meça 10 metros e a altura do paralelepípedo, que seria sua profundidade, meça 5 metros, teremos o seguinte volume. Volume desse sólido será dado por 10 metros vezes 5 metros vezes 8 metros. Então, nós temos aí um volume igual a 400 metros cúbicos, certo? Então, observe aí que vale a pena, ressaltar que ao calcular o volume de um sólido, é necessário que todas as suas medidas possuam a mesma notação, Por exemplo, se uma das medidas está em centímetros e a outra medida é dada em metros, é necessário transformar uma delas para torná-las igual às demais. Perceba, então, que nós precisamos ter todas as medidas, com a mesma unidade aí de comprimento, Se estamos trabalhando com metros em uma determinada medida, seria interessante que nós tivéssemos as outras medidas também em metros, Então, se nós temos uma das medidas em metros e a outra em centímetros, por exemplo, você pode escolher se você quer transformar a que está em metro para centímetros
ou se você quer transformar que está em centímetro, né, para metro, certo? Exemplo 2. Qual o volume e a capacidade em litros de uma piscina com as seguintes dimensões? Ela tem 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metros de profundidade, né, que seria a altura. Então, qual seria o volume, né, em litros dessa piscina? Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, calculando o volume dessa piscina, né, em metros cúbicos, faremos inicialmente aí o produto entre as suas dimensões, né, observando que todas as medidas estão na mesma unidade de comprimento. Então, fazendo 8 vezes 6 vezes 1,8, né, temos 8 vezes 6 é 48, vezes 1,8 temos, então, 86,4 metros cúbicos. Bom, como nós vimos anteriormente que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros e a piscina possui 86,4 metros cúbicos, nós devemos multiplicar, né, esse valor aí por 1.000, né? Então, fazendo 86,4 vezes 1.000, temos então 86.400, certo? Portanto, nós precisamos aí de 86.400 litros de água para encher uma piscina com essas dimensões, né? Dimensões de 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. Muito bem, resolvido aí o nosso exemplo 2. Vamos então para o primeiro exercício aqui da nossa aula. Um bloco de cimento possui 40 centímetros de comprimento, né? Ele tem aí 30 centímetros de altura e 10 centímetros de largura e possui todo o seu interior maciço, né? Quer dizer aí que esse bloco, né, não é um bloco vazio dentro do seu interior, ele é um bloco todo preenchido com cimento. Então, qual é o volume de cimento usado na construção desse bloco? Então, vamos lá para a nossa resposta. Perceba que o volume do bloco retangular será dado pelo produto, né, entre as suas dimensões. Então, esse volume aí de cimento usado na construção do bloco será dado por 40 vezes 30 vezes 10. Então, fazendo 40 vezes 30, nós temos aí um valor de 1.200, certo? E fazendo 1.200 vezes 10, temos 12.000 centímetros cúbicos. Muito bem. Próximo exercício aí da nossa aula. Exercício de número 2. Uma piscina retangular, por segurança, possui uma região mais rasa, destinada às crianças, conforme a figura aí apresenta. Qual é o volume da piscina, então, da parte destinada aos adultos? Muito bem. Então, vamos analisar aí a piscina apresentada na figura, né? E observe que nós temos aí uma parte mais profunda, né? Que seria essa parte destinada aí aos adultos. Percebam aí que se nós analisarmos, né, o comprimento da piscina inteira, né, juntando as partes destinadas aí a ambos os públicos, temos um valor de 12 metros. Retirando os 3 metros, né, da parte destinada às crianças, para a parte destinada aos adultos, sobram 12 menos 3, certo? E 12 menos 3 é igual a 9 metros. Então, isso vai nos ajudar bastante aqui na resolução aí da nossa questão. Então, o volume destinado aos adultos será o de um bloco retangular de dimensões iguais a 9 metros, né, como analisamos, 2 metros de altura, certo? Ou profundidade, e 3 metros aí de largura na base, certo? Então, o volume desse trecho da piscina é dado por 9 vezes 2 vezes 3. Fazendo 9 vezes 2, temos 18. E 18 vezes 3 é igual a 54.
como a nossa unidade de medida está em metros, temos que o volume dessa piscina aí, da parte destinada aos adultos, é igual a 54 metros cúbicos. Muito bem. Próximo exercício, exercício de número 3. A figura a seguir é um bloco retangular formado por cubinhos, né, de mesma aresta. Se a aresta de cada cubinho mede 2 centímetros, qual é o volume total aí desse bloco retangular? Então, vamos lá para a nossa resolução, né, a nossa resposta. Observe que a figura ela apresenta 5 cubinhos em sua largura, percebam aí na figura. E temos também 8 cubinhos em seu comprimento. E quando analisamos a altura, percebemos 3 cubinhos, certo? Se cada cubinho tem 2 centímetros de medida de aresta, temos as seguintes medidas no bloco, né? O comprimento vai ser igual a 8 cubinhos vezes 2, ou seja, 16 centímetros. A largura desse bloco vai ser igual a 5 cubinhos vezes 2 centímetros, ou seja, 10 centímetros. Já a altura, né, ou profundidade aí desse sólido será igual a 3 cubinhos vezes 2 centímetros, ou seja, 6 centímetros. Logo, o volume desse bloco será dado pelo produto entre suas dimensões, né? Ou seja, 16 vezes 10 vezes 6. 16 vezes 10 é 160 e 160 vezes 6 é igual a 960 centímetros cúbicos. Exercício de número 4. Um clube voltado para a terceira idade necessita fazer a manutenção de uma piscina com 2 metros de profundidade. As dimensões da piscina estão descritas na figura que aparece aí na sua tela. Sabendo que ela está completamente cheia, qual será o volume total de água que deverá ser retirado para que a manutenção possa ser feita? Então, perceba que nós devemos calcular o volume, né, desse bloco retangular aí, que representa a nossa piscina. Então, o volume será dado, né, através do produto entre as dimensões dessa figura. Então, nós devemos considerar que a piscina está completamente cheia, né? Então, calculando aí o volume, né, nós temos aí A vezes B vezes C, representando aí, né, as 3 medidas desse bloco. Então, agora temos que as medidas são iguais a 30, 15 e 2, né, metros. Fazendo o produto entre 30, 15 e 2, temos 30 vezes 15 vezes 2, temos que 15 vezes 2 é igual a 30, certo? E fazendo 30 vezes 30, temos 900, ou seja, 900 metros cúbicos devem ser retirados aí dessa piscina, né, de água para que ela seja, né, possa sofrer a manutenção, certo? Então, essa manutenção, né, acontece após ser retirado todo esse volume de água aí da nossa piscina. Exercício de número 5. Perceba que nós temos aí uma caixa d'água com formato retangular, né, de 4,8 metros de comprimento, 3,6 de largura e 2,5. Qual o volume de água que nós temos aí dentro dessa caixa? Então, perceba aí que nós, né, temos todas as medidas em metros. Fazendo o produto, né, entre essas medidas, temos o resultado de 43,2 metros cúbicos. Muito bem. Então, na nossa aula de hoje, né, nós aprendemos sobre volume de blocos retangulares através da resolução de alguns problemas. Então, se você, né, gostou dessa aula, quer assistir novamente, você pode acessar essa aula na nossa plataforma Eduque, né? Então, não deixe também de assistir as nossas próximas aulas aqui nesse canal. Bons estudos e até mais!